Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje, começando pelo inglês bem basiquinho, tá? Bem básico. O presente simples. Aí a pessoa fala, nossa, lá vem ela querendo falar de presente simples aqui, gramática, que coisa chata. Não, gente, não se trata disso, né? Presente simples é algo que nós usamos todos os dias, mas a gente nem tem consciência disso, porque nós não precisamos ficar lembrando que tempo verbal nós estamos usando quando nós estamos falando a nossa própria língua, certo? Mas, quando eu falo assim, eu trabalho todos os dias. O tempo que eu estou usando é presente simples, porque eu estou falando uma ação, uma atividade que eu faço diariamente, né? Faz parte do meu presente. Então, eu trabalho todos os dias. I work every day, tá? Então, se eu der aqui para vocês, por exemplo, o verbinho to work, que é o verbo trabalhar. Então, como que a gente vai falar? Em português, eu trabalho. Em inglês, I work. Eu work, trabalho. Ótimo. Você trabalha. You work. Você trabalha. You work. Ele trabalha. He works. Tem um S. Isso é uma regra. Tem um S aí no verbinho, tá? O que esse S está fazendo aí? É plural? Não, tá? Em inglês, nem sempre o S tem a ver com plural, como acontece no português, tá? Então, quando eu falo he works, ele trabalha, ó, singular, ele trabalha, não é eles trabalham, ele trabalha. Ela trabalha, she works, certo? Meu relógio funciona, ele trabalha, eles falam, né? Ele funciona, it works. Tá? Eles usam o verbo trabalhar também para funcionar, ok? Nós trabalhamos, we work. Eles trabalham ou elas trabalham, they work. Então, veja bem aqui, olha, nesse cantinho, eu tenho I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Olha como é infinitamente mais simples que o português, né? O português é eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham. Ou seja, eu tenho 4 conjugações. Aqui no inglês eu tenho só 2, né? No he, no she e no it, ou seja, no ele, ela e ele ou ela para coisas, para animais, eu coloco um S que, repetindo, não tem nada a ver com plural, mas eu coloco um S que é simplesmente a conjugação do verbo no inglês. Então, tá bem simples. Então, vamos supor que você vai lá no dicionário e você encontra, você fala assim, eu não sei falar nada de inglês, mas eu preciso dar aqui uma informação para a pessoa, falar que eu trabalho lavando carros, né? Um exemplo, tá? Aí você vai lá no dicionário, procura o verbo lavar. Você vai encontrar to wash, ou mesmo no Google Tradutor, né? Wash ou to wash. Tá bom. Se onde você pesquisar ele aparecer com esse to, gente, ele nada mais é do que a equivalência da nossa terminação ar, ir, dos verbos em português. Para ficar mais claro, por exemplo, trabalhar. Esse ar é o infinitivo do português. O verbo trabalhar. Então, eu falo o verbo to work. Então, esse to é o infinitivo do inglês. E a terminação ar é o infinitivo do português. Não sei se vocês se recordam, quando nós estávamos na escola, pelo menos na minha época era assim, a professora de português chegava e falava assim, ok, hoje nós vamos estudar conjugação verbal. Então, vamos conjugar o verbo trabalhar. Então, ela falava, vamos conjugar o verbo trabalhar. Ela dava o verbo no infinitivo, com a terminação ar. Aí, os aluninhos, né, nós íamos lá e falávamos, eu trabalho, você trabalha. Não, na verdade, a gente fala assim, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, né? Até punha o tu, o vós, né? Que a gente aprendia assim.
ou eu trabalho, você trabalha. Então, aí o verbo, quando ele está conjugado, ele não está no infinitivo, porque ele não está com a terminação AR, trabalhar. Assim como no inglês também, tá? Quando o verbo está conjugado, ou seja, junto com um pronome, eu, você, ele, ou com um nome, o João, a Maria, qualquer pessoa, tá? Ele também não vai ter o to, porque ele também vai estar conjugado, tá? Então, se você achar lá no dicionário, no Google Tradutor, acompanhadinho do to, é porque você procurou o verbo no infinitivo no português, você foi lá e colocou o verbo trabalhar, vai aparecer to work. Você foi lá, procurou o verbo lavar, com ar no final, vai aparecer to wash, que é o verbo lavar em inglês. Aí o que você tem que fazer na afirmativa, para fazer uma afirmação? Simplesmente tira esse to e fala I work, I wash, tá? Da mesma forma como vocês não vão falar eu trabalhar, eu lavar. Não, você fala eu trabalho, eu lavo, né? Então, da mesma forma, você também vai tirar o to. Não vai falar I to work, I to wash. Não. I work, I wash. Tá. Por que eu peguei esse exemplo aí, né? O work, eu já expliquei para vocês lá, aquele conjugadinho, ou seja, colocado junto com um sujeito, né? Eu, você, ele, ela. Ele leva um S, isso é uma regra geral. Para Rishit, a gente vai acrescentar um S. E quando eu tenho um som, uma terminação de verbo, como por exemplo, wash, que termina em SH, eu vou acrescentar ES. Então, olha só, a conjugação vai ficar da seguinte forma. Olha aqui, ó. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, they wash. Certo? Aí você vai falar, mas que coisa chata, por que tem que pôr esse E aí? Pensa, como é que eu falo o som do SH? Ó, ele é chiado, não é? Como é que eu vou acrescentar mais um S num som que já é chiado? Tem jeito de eu falar, ó, não dá, né? Então, a gente acrescenta essa vogal aí, que é o E, para acrescentar o S. Por isso, então, que fica acrescentado ES nesses verbos que terminam com som chiado. Por exemplo, o verbo to kiss. Kiss já termina com 2 S's, ó. Como é que eu vou pôr o terceiro S? Não tem nem como falar. Então, fica, ele beija. He kisses. She kisses. Tá? Então, quando são esses sonzinhos, ó, S, SS, SH, CH, X, Z e o O entra aí nessa turma também, eu vou acrescentar ES, tá? Vamos a alguns exemplos. He brushes his teeth every day. Ele escova os dentes todos os dias. Brushes, ES, tá? Mas se for I brush, you brush. He brushes, she brushes, it brushes, we brush, they brush. Tudo bem? Então, olha como facilita, gente. Precisa se comunicar, precisa utilizar um verbo. Procura no Google, procura no tradutor, coloca, você vai falar na primeira pessoa, eu falo, eu preciso, por exemplo, I need, você vai lá procurar o verbo precisar, porque você não vai achar no dicionário preciso, né? Se bem que no Google você até encontra dessa maneira, antigamente nos dicionários não. Então, você põe lá o verbinho precisar, vai aparecer to need ou need. Se ele já aparecer need, ótimo, já usa I need. Se ele aparecer to need, tira o to, põe I need. Senão, se você colocar I to need, fica eu precisar, né? Fica parecendo índio falando, né? Tá? Então, é isso. Essa é a afirmativa. Estou afirmando que eu faço alguma coisa. Bom, pessoal, essa é a explicação do presente simples no inglês, tá? Como você pode se virar já a partir daí com alguns pronomes, eu, você, ele, ela, nós, eles, elas, e um verbo para você procurar. E você pode depois procurar os complementos, e assim você vai começando a se comunicar em inglês, conseguindo sair do zero,
e ir montando algumas frases bem simples, bem iniciantes, mas a gente tem que começar de algum lugar. Revisando, pessoal, quando eu estou dizendo que eu faço algo em inglês, eu vou usar o pronome eu e mais um verbo que vai contar o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu trabalho, I work. Se nós tivermos os pronomes, por exemplo, ele, ela, será o he, o she ou o it. Em inglês nós temos ainda o it, que nós usamos como ele ou ela para coisas e para animais e neutro. E mais o verbinho, esse verbinho vai levar um S na regra geral. Por exemplo, he works, she works, it works. Se for um verbo terminado em S, SS, SH, CH, X, Z e O, aí então o verbo vai levar ES. E isso sempre quando nós estamos falando algum verbo junto com o he, com o she ou com o it. Ou seja, com o ele ou com ela ou com ele e ela para coisas, animais e neutro, que é o it. E se for um verbo terminado em Y, olha só, essa regrinha eu não tinha falado antes, hein? E se for um verbo terminado em Y e antes desse Y for uma consoante, tem uma alteraçãozinha também. O que vai acontecer? Eu vou tirar o Y e vou colocar IES. Isso, claro, também quando o verbo estiver junto com he, she e it. Então, se for eu, I, se for you, você, vocês, se for we, nós, e se for they, eles ou elas, nada muda. Se for o he, o she e o it, eu vou tirar esse y e vou colocar es. Então, fica dessa forma. I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study. E they study. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Compartilha com outras pessoas que vocês sabem que tem um nível de inglês assim, saindo do zero. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Te agradeço muito e isso me ajuda bastante. Muito obrigada. See you. Bye!